Olá, bom dia! Quinta-feira, 29 de outubro, temperatura em 21 graus, umidade relativa do ar em 91%. A gente já começa com imagens da Avenida T7 com a Avenida Mutirão. Nesse momento está tranquilo o trânsito. Mais imagens, agora sim, da Avenida 85 no setor Marista. Ali está um pouquinho mais intenso. Segue imagens do alto da Avenida T63, Praça do Chafariz. O céu está muito bonito de se ver. Vamos agora aos destaques dessa edição. Deputados se reúnem de forma híbrida nas comissões e em sessão ordinária para a apreciação de projetos, discussões e votações de processos. As campanhas de vacinação vão até amanhã e especialistas alertam para a baixa procura. E veja também a força-tarefa para evitar aglomerações no final de semana prolongado. É agora, no Jornal da Manhã, uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 34 minutos. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Os deputados que participaram da reunião híbrida da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento aprovaram, entre os processos apreciados durante a reunião, o projeto de lei que trata da isenção do pagamento de tarifa no transporte público estadual para os candidatos do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, nos dias de realização das provas. Confira outros destaques da reunião na reportagem de Stephanie Fonseca. Projeto concede isenção na passagem de ônibus para os candidatos que forem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. A matéria foi aprovada na Comissão de Tributação, com parecer favorável do relator, deputado Hélio de Souza. O auxílio emergencial para os trabalhadores do setor de transporte escolar também foi aprovado. O valor ficou definido em 80% do salário mínimo, ou seja, R$ 836. A pandemia produziu uma série de efeitos negativos na nossa sociedade. Vários segmentos estão sendo muito prejudicados. Alguns deles a gente tem tentado socorrer aqui. Uma das medidas de socorro foi essa que eu apresentei, que cria o auxílio emergencial, porque com a rede de ensino toda parada, tanto a pública quanto a privada, não podendo ter aulas em razão, obviamente, da pandemia, essa classe dos transportadores escolares ficou totalmente prejudicada. Não estão tendo nenhum rendimento e, além disso, uma grande maioria, a maioria quase esmagadora, para ser mais preciso, tem veículos que foram financiados para prestar esse serviço, há uma exigência de qualidade deles, de tempo de uso, e todos estão tendo agora dificuldades, inclusive para manter seus próprios lares. Você tem uma parcela para pagar, você tem um financiamento para pagar e não tem renda, porque se parou a educação, parou o transporte escolar. Então a gente está propondo aqui a criação de um auxílio que não resolve o problema, mas cria um alento para essa categoria que está sendo tão prejudicada também, como inúmeras outras durante a pandemia. Eu espero que aqui, tendo sido aprovada na Comissão de Tributação, seja aprovada em plenário e que o governador tenha sensibilidade para sancionar e dar esse socorro emergencial para essa categoria. Outro projeto aprovado é a divulgação dos gastos em publicidades feitos pelo governo do estado. De acordo com o projeto, o objetivo é garantir conhecimento dos atos administrativos. A matéria é de autoria da deputada Leda Borges. A última sessão ordinária do mês de outubro foi realizada na tarde dessa quarta-feira. E em pauta, 47 processos de iniciativa parlamentar e do Executivo. Confira as discussões parlamentares e outros destaques na reportagem de Gabriela Gouveia. No dia dedicado aos que fazem parte do funcionalismo público, os deputados foram unânimes em cumprimentar os servidores pelos serviços prestados. Mas quanto a conquistas, o deputado Carlos Cabral afirmou que não há o que comemorar. E essa era uma data que nós deveríamos estar aqui comemorando conquistas e celebrando o importante, inclusive, desempenho que os servidores públicos estão tendo nesse momento difícil de pandemia. Tem sido a Polícia Militar, os servidores da saúde, os servidores da segurança como um todo, que tem carregado o nosso Estado nesse momento difícil que nós passamos. Não há um só canto do Estado
em que o reflexo da pandemia não está sendo suportado e ainda assim não está sendo pior, porque nós temos servidores muito dedicados, aguerridos, que estão cumprindo dioturnamente o seu papel. A sessão ordinária incluiu ainda a apresentação de projetos de lei que dispõem sobre carreiras do funcionalismo público. Um deles, apresentado por Bruno Peixoto, trata de cargos que hoje pertencem à Superintendência de Polícia Técnico-Científica e passarão à Diretoria-Geral da Polícia Civil. Outra proposta trata de carreira ligada ao sistema de execução penal do Estado. Também começaram a tramitar nesta quarta-feira uma proposta de alteração do Estatuto do Portador de Diabetes e um projeto que altera o regimento interno da Assembleia. De acordo com o autor, deputado Humberto Aidar, a proposta cria uma nova comissão temática na casa. Manifestações de solidariedade a Maguito Vilela e sua família também foram feitas durante a sessão. Após a sessão, a comissão mista também se reuniu e, entre as matérias aprovadas, 3 projetos da Governadoria do Estado. Em destaque, a abertura de um crédito especial à Secult, Secretaria de Estado da Educação, destinado a cobrir despesas via Lei Aldir Blanc. Confira outros destaques da reunião. Deputada Mauri Ribeiro elogia a criação da DETUR, delegacia especializada no atendimento ao turista de Caldas Novas e Rio Quente, e aproveita a discussão de matérias para questionar a aplicação de multa no valor de R$80 mil para um produtor rural de Morrinhos. Nós temos aí uma denúncia que nós fizemos extremamente importante, que ataca o meio ambiente em Hidrolândia, onde o Marajoara, laticínio Marajoara, está poluindo de uma forma criminosa um rio, se eu não me engano, o rio Grimpa, que passa dentro da cidade, e nós levamos essa denúncia e o laticínio não foi autuado. Então, são 2 pesos e 2 medidas totalmente diferentes. Um produtor foi autuado por causa de 4 porcos em R$80 mil. O laticínio Marajoara, pelo crime ambiental que provocou ali proporcionalmente deveria ter sido autuado em milhões e sequer, eu acho, foi notificado por isso. Outro projeto do governo do estado aprovado com voto em separado e contrário do deputado Carlos Cabral foi Educação Plena e Integral. De acordo com o deputado, o projeto prevê uma redução na gratificação dos servidores da educação, que já estão há 8 anos sem reajustes. Quem está há mais de 8 anos ganhando uma gratificação de R$ 3.500 para ficar dedicado exclusivamente às escolas de tempo integral, pode ter seu salário, sua gratificação, aliás, que é incorporada no salário, reduzida para R$ 2.500. Então, é contra essa redução que a gente está manifestando. O grupo gestor também, que hoje recebe uma gratificação de R$ 2.000 para atuar nos centros de período integral, está sendo reduzida aí para R$ 1.100 algumas das categorias. Então, para não deixar que isso aconteça, tendo em vista que já tem 8 anos que não há reajuste nas gratificações, ou seja, o salário está praticamente congelado. Além disso, o governo está propondo redução. A medida provisória, que trata de incentivos fiscais para indústrias automobilísticas das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, aprovada no início do mês, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Sobre esse assunto, a repórter Danusa Azevedo acompanhou de Brasília e traz mais informações. Com a sanção do presidente, as empresas automobilísticas terão os incentivos fiscais em Goiás até 2025. Antes, o prazo ia acabar em 31 de dezembro deste ano. Em troca, as montadoras têm que investir em inovações tecnológicas e também em pesquisas, gerando também emprego e renda para os goianos num período pós-pandemia. Segundo o governador Ronaldo Caiado, para os próximos 10 anos, os investimentos chegam a R$1 bilhão em Anápolis e R$500 milhões em Catalão. Nós a vida toda tivemos os mesmos incentivos fiscais na área da indústria automobilística que o Norte e o Nordeste. E infelizmente no final do governo Temer teve uma manobra na Câmara que foi excluído o Centro-Oeste. E na medida provisória 987 foi reinserido o Centro-Oeste. E realmente teve o apoio do presidente da República e toda a área econômica. Com a sanção dessa medida provisória, haverá uma projeção em torno de 27 mil empregos diretos e indiretos que vai gerar, viu, gente? Essa medida ela foi aprovada pelo Senado em outubro
E com a sanção da lei, as empresas automotivas instaladas nessas regiões contempladas pela medida provisória têm até o dia 31 de outubro, isso mesmo, viu gente? Até o dia 31 de outubro para apresentar projetos de novos produtos e com isso possam obter o benefício do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui um pouquinho, gente, só para iniciar aqui, a repórter Stephanie Fonseca, ela está ao vivo e vai trazer informações para a gente sobre uma operação Força Tarefa que vai ser lançada agora às 9 horas da manhã, que tem como objetivo conter aí aglomerações nos principais municípios turísticos aqui do estado de Goiás. É daqui um pouquinho. A gente vai agora para um rápido intervalo. Fique com imagens da Praça Cívica no setor sul, agora 7 horas e 43 minutos, imagem do alto e o trânsito está favorável. Sete horas e 46 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Hoje, 29 de outubro, a gente quer chamar a atenção sobre um importante tema. Dia Mundial do AVC, Acidente Vascular Cerebral. A data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de prevenir essa doença, que ocorre no cérebro, e é uma das que mais acometem no Brasil, levando consequentemente à morte. Aqui em nosso estúdio, a gente recebe o médico neurologista Marco Túlio Pedatella. Doutor, já para esclarecer, existem 2 tipos de AVC? É isso mesmo? Muito bom dia e obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Bom dia, Patrícia. Bom dia, telespectadores. Sim, existem 2 tipos de AVC. O mais comum, que é o AVC isquêmico, e o AVC hemorrágico. São um causado por uma obstrução de um vaso, né, dentro do cérebro, de uma artéria dentro do cérebro, e o outro causado pela ruptura desse vaso. O mais comum é o acidente vascular isquêmico, né? Ou o infarto cerebral. Isso. Esse é o mais comum. Quais são os cuidados que a gente tem que ter ali, aqueles primeiros sinais de alerta? Sim, Patrícia, os principais sintomas, né, até o que a gente trabalha muito na campanha, é justamente alertar a população sobre reconhecer esses sinais. Então, a perda da força de um ou de ambos os lados do corpo, ou a perda da sensibilidade de um ou de ambos os lados do corpo, uma dificuldade para falar, seja em completar as frases, sair uma frase totalmente desarticulada, ou sair uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente perguntou, tá? A perda da visão súbita de um ou de ambos os olhos, uma dificuldade de equilíbrio súbito, tá? Uma dor de cabeça súbita, muito diferente do padrão habitual. A gente fala que na presença de qualquer um desses sintomas, quanto mais rápido você procurar uma emergência, de preferência que tenha um suporte de um neurologista para te dar esse acesso, é melhor. Porque quanto mais rápido a gente instituir o tratamento, no caso do AVC isquêmico, a gente diminui muito a chance de sequelas. Agora, fator idade interfere nesse processo? Interfere sim, Patrícia. A gente tem alguns fatores de risco, né, que a gente fala, são os fatores de risco que a gente não consegue modificar. A idade, né, mais comum na população idosa, apesar que a gente tem visto aumentar muito, né, o índice de AVC isquêmico em pacientes mais jovens. O sexo, né, mais comum no sexo masculino. A raça é mais comum na raça negra e nos orientais, tá? E a história familiar. Então esses são os fatores de risco que a gente não consegue modificar. Mas existem alguns fatores que a gente considera como modificáveis. Quais seriam esses? Pressão arterial. Então quanto mais você tiver um controle adequado da sua pressão, procurando o seu médico, tomando as medicações, controlar a glicemia, aquele paciente que tem diabetes, controlar o colesterol, redução do peso, praticar atividade física. Caso tenha alguma doença cardíaca, procurar fazer o acompanhamento desse problema cardiológico que você tenha, tá? Evitar, né, o excesso de álcool, não fumar. Então, essas são as recomendações que a gente tem para a gente prevenir e evitar que a pessoa tenha um AVC. Literalmente é cuidar da saúde, né? Isso. Eu vou convidar agora o senhor a assistir um vídeo produzido pela repórter Luciana Martins, já que hoje, né, gente,
O tema é esse, é o AVC. E segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 13 milhões de pessoas são acometidas no mundo a cada ano. Dentre essas, mais de 5 milhões vão a óbito. Então eu quero aproveitar aqui e te fazer uma pergunta. Você sabe como ocorre o AVC? O que causa? E se há uma maneira correta de se prevenir? A gente já adiantou um pouquinho aqui, né? Vamos agora conferir essa matéria da Luciana Martins. O vídeo que circula na internet mostra um professor de yoga que tem um acidente vascular cerebral durante uma aula online. Você consegue levantar os braços? Os dois? Só consegue levantar esse braço. Eu não sei, Léo, olha pra cá. Eu não sei, eu acho que você tá tendo um AVC. E fica parado aí, não sai daí, tá? Eu vou chamar a ambulância e tô indo pra aí, tá bom? Você entendeu? Fica aí que eu vou chamar a ambulância e tô indo pra sua casa, tá bom? O vídeo é uma campanha da ONG Heróis contra o AVC. Não foi uma situação real, mas poderia ter sido e serve de alerta para o perigo do AVC, que pode nos acometer a qualquer momento, já que é uma das doenças que mais matam no mundo. O AVC, acidente vascular cerebral, é a segunda doença que mais mata no Brasil, só perde para o infarto. De acordo com o Ministério da Saúde, são 100 mil mortes por ano. Os fatores de risco são obesidade, colesterol e pressão altos, sedentarismo, maus hábitos alimentares, idade avançada e ainda doença de Chagas. De cada 10 pessoas que têm um AVC, 7 não vão voltar mais para o trabalho. Então, se 7 pessoas vão deixar de trabalhar, vai ocupar mais uma pessoa para cuidar dela. Então, isso até economicamente para o país é muito ruim, né? Então, para as famílias é uma angústia, a família às vezes não tem com quem deixar esse familiar. Só pelo fato dela ser idosa, ela não necessariamente vai ter uma doença tão grave como essa. Se ela for saudável, se ela faz uma caminhada meia hora por dia, por exemplo, a gente fala em 150 minutos por semana, né? 50 minutos 3 vezes ou meia hora 5 vezes, ela já está se protegendo. Se ela tem pressão alta, mas toma as medicações de forma adequada, ela está se protegendo. Se ela é diabética, tem colesterol alto e ela cuida disso, a chance dela ter é muito menor do que quem não faz isso. Além de cuidar da saúde como forma de prevenção, o médico enaltece a importância dos primeiros socorros no caso do AVC. Os primeiros cuidados é que vão evitar a morte e as sequelas graves da doença. Se achar que está diante de um AVC, a boca ficou torta, a pessoa está falando enrolado de forma súbita, um braço que não se levanta. Se você perceber isso num familiar ou algum conhecido, você imediatamente tem que ligar para o serviço de emergência, para o SAMU, porque tempo é cérebro. Quanto mais rápido esse paciente ser atendido, mais a chance dele ser revertido, pelo menos parcialmente, e diminuírem as sequelas. Então ele precisa de um serviço especializado o quanto antes. Nós temos isso na rede privada e temos isso também no SUS. Há 3 anos, seu João Batista, que era farmacêutico, teve AVC quando se arrumava para trabalhar. Ele faz reabilitação no CRER desde então e a fisioterapia tem ajudado muito na recuperação. Na reabilitação, a gente conta com uma equipe multiprofissional bem complexa e completa, envolvendo fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogos, entre outros profissionais que completam a equipe. A fisioterapia neurofuncional ela é especializada e visa devolver algumas funções como locomoção, transferência desse paciente para a cama, para a cadeira e devolver ele para a participação social ou, se possível, no trabalho. De volta aqui no estúdio para falar sobre esse tema, a gente recebe o médico neurologista Marco Túlio Pedatella. Doutor, é um assunto extremamente importante, a gente está em um dia de alerta para a prevenção dessa doença. Como a gente agora acabou de assistir, teve um sintoma, quem está do lado percebeu, qual é a atitude, o que fazer naquele momento, como ajudar, de fato? O mais rápido possível que você puder ligar para o SAMU, tá, ou um serviço de atendimento móvel, ou encaminhar esse paciente para uma emergência, é o melhor, porque a gente consegue, como eu expliquei, até 4h30 do início de sintomas, a gente consegue fazer uma medicação que pode desobstruir o vaso no caso do AVC isquêmico. Mas é importante levar, a gente precisa avaliar, né, deve fazer um exame de imagem, uma tomografia pelo menos, para a gente poder diferenciar se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico. Tá?
Sim, o que a gente orienta muito na campanha é alertar justamente isso, né? O AVC é muito comum. Hoje a gente tem dados que, até o lema da campanha, que em cada 4 pessoas vão ter um AVC no decorrer da vida. Então, se a gente não se cuidar, principalmente, né, prevenindo essa doença, e uma das formas muito simples é fazer uma atividade física, tá? Cuidar dos outros fatores, mas principalmente a atividade física, a gente já reduz bastante esse risco de um evento desse no decorrer da vida. Até uma questão que eu queria entrar com o senhor, já no início eu te perguntei, questionei em relação a se a idade é um fator que pode chamar a atenção. Porque o que a gente tem percebido é que tem aumentado muito entre os jovens. Doutor, o que está acontecendo? Então, Patrícia, tem muitas coisas, né? A questão, o uso de anticoncepcionais é um fator de risco para a mulher, tá? Algumas atividades, a gente tem visto, dependendo da atividade física que faz, às vezes o que a gente chama de uma dissecção, né? Que é uma alteração que ocorre na parede do vaso, dependendo da atividade física que faz. E, realmente, a gente está naquela geração que a gente, como fala, né? A geração sanduíche, né? Que está vindo com hábitos de vida muito inadequados, né? Alimentação mais gordurosa, o consumo do álcool começando mais cedo, né? O tabagismo, então... Tudo isso interfere. Tudo isso interfere, por isso que a gente tem visto aumentar muito na população mais jovem. Doutor, a gente tem muito visto, até mesmo na mídia, que novas descobertas médicas têm identificado que o novo coronavírus pode desencadear casos de AVC, inclusive naquelas pessoas com menos de 50 anos. Isso Sim. procede? Sim, procede. A gente tem visto muito. Eu trabalho em alguns hospitais, tanto público quanto privado, e a gente tem visto alguns casos realmente de pacientes com Covid que tiveram AVC isquêmico na vigência do processo da infecção pelo Covid. Então é um fator de risco, é uma doença que aumenta a possibilidade do organismo formar trombos, formar coágulo, e um trombo desse pode se formar numa artéria, né, dentro do cérebro e causar o AVC. E como é a reabilitação? Hoje, em Goiás, a gente tem realmente o centro importante, que é o CRER. É um lugar magnífico, assim, muito importante, ajuda bastante na reabilitação. Bem colocado aqui pela repórter Luciana Martins, né? Sim, muito bem colocado. É uma referência não só no nosso estado, mas no Brasil, tá? É um centro de excelência em reabilitação. E é importante isso que a gente comentou. Não só o médico, mas a gente precisa dessa equipe multidisciplinar. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, enfermagem, nutricionista, tudo isso para ajudar na reabilitação. Quanto mais precoce a gente puder iniciar isso, melhor para o paciente. A gente tem mais chance dele ter recuperação. Tá? Agora, para as considerações finais sobre essa campanha de hoje, já que hoje é o dia D, né? Então, o que eu recomendo como lema da campanha, movimente-se. Saia, né, do seu sedentarismo, pratique uma atividade física. A gente sabe que hoje a gente tem muitas restrições pela questão da pandemia, mas uma atividade ao ar livre, uma caminhada, uma corrida, né, isso é importantíssimo. A gente não pode ficar parado, tá? Sem dúvida alguma, quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui hoje conosco. Obrigado. E agora, eu vou chamar a repórter Stephanie Fonseca, ela que está ao vivo e vai trazer para a gente informações, gente, sobre o lançamento de uma campanha que vai acontecer daqui na verdade, o lançamento de uma operação que vai acontecer daqui um pouquinho, previsto para as 9 horas da manhã e que tem como objetivo conter aglomerações nos municípios turísticos durante feriado prolongado. Stephanie, agora é com você. Bom dia, Patrícia. Bom dia para você que está acompanhando a TV Alego. Nós estamos na barreira da Polícia Rodoviária Estadual e daqui a pouco será lançado a força-tarefa para evitar aglomerações no feriado. Será lançada daqui a pouco a força-tarefa para evitar aglomerações no feriado nas cidades turísticas do estado, devido ao feriado do servidor público que vai ser nesta sexta-feira e do finados que será na segunda-feira. Você acompanha agora imagens ao vivo aqui da GO 020. Você acompanha o movimento e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.
8h02. O Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Por conta da pandemia, o Hemocentro teve que se readequar. Funcionando com a metade da estrutura, os horários passaram a ser agendados para evitar aglomeração. O problema é que a demanda por sangue cresceu e o número de doadores caiu. O Alan chegou meio tímido, mas cheio de vontade de retribuir o bem que recebeu de alguém que ele nem conhece. 9 anos atrás, eu estava mesmo a situação no Hugo, precisando de sangue para mim, tipo assim, aí eu pensei, eu vim fazer. Por conta da pandemia, os critérios aumentaram. Quem tem mais de 60 anos não pode mais doar. Quem teve a doença só pode vir 1 mês depois. E se teve contato com alguém com suspeita de Covid, o prazo é de 14 dias para doação de sangue. Quem atende aos critérios faz o agendamento pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457. O processo está bem rápido, infelizmente, né, pelo lado de não ter uma quantidade de pessoas razoáveis para doar sangue. E a conta não fecha. Enquanto os doadores sumiram, o número de quem precisa da doação só aumenta. Antes a demanda era de pelo menos 3.200 bolsas. Agora chega a 4.000. Nós estamos chamando a atenção da população para que volte sua atenção para o Hemocentro, porque o trabalho do Hemocentro não para. A rotina do Hemocentro está bem diferente. Com metade da estrutura em funcionamento, a meta era atender 60 pessoas por dia, mas o número passa longe disso. De março para cá, já são 35% menos doadores. Acredito que é a questão do receio de vir fazer a doação e acabar se infectando. É algo que vamos dizer que é um mito, assim, porque você pode verificar, os equipamentos são equipamentos novos, são esterilizados, a sala é muito bem conservada, o atendimento é muito bom aqui. E como o seu Alvino é agradecido por essas doações. Por conta de uma síndrome rara que causa anemia, transfusão de sangue para ele é sinônimo de vida. Graças a Deus que está doando sangue para a gente, né? Graças a Deus. Porque se não tiver sangue, como é que a gente pega, né? Eu mesmo, se eu pudesse mesmo, eu doava sangue para os outros. Mas não posso. De acordo com um relatório divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, Goiás atingiu, neste ano, o melhor resultado fiscal do país. Confira. Segundo o relatório divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, Goiás foi o estado que mais reduziu despesas neste ano. A publicação bimestral apresenta dados fiscais consolidados de todos os estados, com informações do Executivo, Legislativo e Judiciário. Na comparação entre janeiro e junho de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado, foi registrada a queda de 8% das despesas correntes do estado de Goiás. Mesmo com a pandemia, o setor da saúde também economizou. Para o presidente do Conselho Estadual de Saúde, a economia pode representar mais recursos para a área, principalmente pós-pandemia. Isso é significativo para o estado. E nós estamos falando em termos de saúde, mas isso não foi só na saúde. Isso foi em todo o governo do estado e gerou essa economia. E a saúde também contribuiu com isso. Nas ruas, a população acredita que o governo está fazendo um bom trabalho. Os órgãos que estão parados, né? Mas mesmo assim, o trabalho continua. Durante a pandemia, você cortar um pouco de gastos, enxugar um pouco aqui, um pouco ali, para ter pelo menos uma reserva, quem sabe uma emergência um pouco maior, caso aconteça, né, durante a pandemia, eu acho certo. 8h06 e ainda falando sobre a pandemia, a corrida pelas vacinas contra a Covid-19 destaca o importante papel das imunizações e das pesquisas direcionadas às vacinas em geral. O médico imunologista Francisco Sarti fala em vídeo encaminhado à produção da TV Alego sobre esses estudos e as campanhas de vacinação. Acompanhe.
Desde o início da primeira vacina, que foi contra a varíola, as vacinas se mostraram eficazes e seguras. Isso foi muito bom para a população em geral, muito bom para todos, para toda a humanidade. E o estudo das vacinas, durante todos esses anos, vem evoluindo cada vez mais. E o tempo de preparação e de fabricação dessas vacinas tem sido cada vez menor. Isso é muito bom. Temos como exemplo a vacina da varíola, a primeira, temos a vacina contra a paralisia infantil, a poliomielite, e diversas vacinas. Podemos lembrar, e eu sou testemunha desse fato, da grande quantidade da doença paralisia infantil no meu tempo de faculdade de medicina. Depois de formado, não encontrei mais a paralisia infantil, mas a poliomielite, porque a vacina foi eficaz e erradicou a doença no Brasil e em todo o mundo. Em todo o mundo praticamente erradicou. Poucos países ainda têm a poliomielite. E as campanhas de multivacinação contra a poliomielite e sarampo seguem até sexta-feira, 30 de outubro. E a estimativa de imunização do Ministério da Saúde ainda não foi alcançada. Aqui em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde alerta para a baixa cobertura. Nós estamos aí com 3 campanhas acontecendo simultaneamente. O enfoque maior é na campanha da poliomielite, que são para crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Temos também a campanha de multivacinação, que é destinada para crianças de 0, né, desde o nascimento até adolescentes de 14 anos, 11 meses e 29 dias. E, por fim, a campanha do sarampo, que iniciou em maio ainda, que está com data prevista para término do dia 30 de outubro, que são para adultos de 20 a 49 anos de idade. Bom, a campanha da poliomielite, o resultado nos amedronta, para falar a verdade. Estamos com a cobertura baixa, o Brasil como um todo está com cobertura baixa. Em Goiânia nós estamos com 20% da cobertura, quando a meta é 95%. Então nós temos aí mais de 72 mil crianças nessa faixa etária para serem vacinadas e, no entanto, só 20% desse público-alvo foi vacinado até o momento. A campanha, né, o Covid, impactou de certa forma na execução da campanha? Sim e não, né? Considerando que o pico maior da doença já até passou, né? E assim, as unidades de saúde estão preparadas para receber o público para vacinação, eu acredito que o impacto maior não deve, de fato, à pandemia de Covid-19, mas sim dos pais, né, da conscientização da importância de levar os filhos para se vacinarem. A campanha da multivacinação, quando a gente olha o número de doses aplicadas no mês de outubro, que foi durante a campanha, e o número de doses aplicadas em setembro, né, no mês anterior, nós tivemos um resultado satisfatório, né? Nós tivemos um acréscimo aí de aproximadamente 36% do total de doses aplicadas. E foram administradas vacinas importantes, que é uma preocupação também na saúde, por exemplo, a de febre amarela. A campanha do sarampo, embora ela tenha começado em maio, né, e ela teve 2 prorrogações, né, e está com término previsto aí para o dia 30 de maio, a cobertura vacinal em Goiânia está em 13%, a meta era 90% do público-alvo. Não é um resultado satisfatório, mas segue a tendência de outros municípios e outros estados também, né? O Brasil como um todo, a média, né, de cobertura vacinal está compatível, né, com o que Goiânia atingiu. É extremamente importante a conscientização da população em relação à vacinação, em relação a manter o calendário, né, de vacina do filho atualizado, em dia, tendo em vista que a gente está vivendo um momento crítico da saúde e as coberturas vacinais elas têm decrescido, né, nos últimos 5 anos de uma maneira geral, está bastante heterogêneo no país e isso favorece a circulação de vírus e disseminação de doenças que são imunopreveníveis. Então, nós estamos aí numa corrida intensa para a vacina do Covid-19, para controlar a doença e esquecendo de doenças que também tiveram picos intensos, né, de surtos no país e que só foram controladas pela vacinação.
Então é importante, né, os pais irem às unidades de saúde, atualizar o cartão da criança, do adolescente. Lembrando que a polio, né, para crianças de 1 até 4 anos, 11 meses e 29 dias, é uma dose extra. Então mesmo que a criança tenha 4 anos e esteja com o cartão completo, atualizado, com o esquema vacinal em dia, tem essa dose extra da poliomielite para receber, né? E a do sarampo para a população de 20 a 49 anos também é uma dose extra. Então, independente do número de doses que a pessoa tem recebido na vida, ela deverá receber uma outra dose da vacina nesse momento. Bora ficar atento e cuidar da saúde. Vamos falar sobre um outro assunto, região da 44. Investidores conheceram ali aquela região, um centro comercial que ainda tem muito potencial de crescimento. Considerado uma das maiores concentrações de empreendedores por metro quadrado do Brasil, o Polo de Moda da 44 tem mais de 16 mil pontos de venda. Com a ideia de ampliar e capacitar esses empreendedores, o secretário-geral da Governadoria recebeu executivos do mundo financeiro. Nós temos que investir para profissionalizar e aumentar o mercado disponível. Então, a primeira ação é dar capacitação para que o empreendedor consiga fazer mais, a partir do conhecimento melhor de como promover seu produto, de como administrar a pequena empresa e também dando oferta de crédito como capital de giro para que ele invista mais no seu negócio de forma responsável e abrindo mais canais de venda. Empresários e sacoleiros de todo o Brasil e de países vizinhos encontram aqui em Goiânia um forte polo confeccionista. Hoje, a região é o maior desse segmento do Centro-Oeste e o segundo maior do país. Oferecer capacitação para os empresários é dar continuidade ao crescimento e investir na ampliação do mercado da moda. Vieram primeiro conhecer a região, ver a pujança dessa região como maior empregadora de Goiás, como gente que traz divisa de outros estados para cá. Os investidores se impressionaram com a estrutura da 44 e falaram do potencial de conquista do título de maior polo de moda do país. Para isso, é necessário alguns investimentos. Estimular esse grupo de pessoas que pode ajudar o Brasil a crescer, gerar emprego, gerar renda, trazer inovação é super importante. Então, a gente veio trazer aqui ideias e, acima de tudo, conectar a 44 com o mercado de capitais brasileiro. E a gente tem agora um projeto de digitalização do varejo que está indo muito bem. E a gente veio aqui com esse olhar de tentar encontrar as soluções que esses varejistas daqui precisam para se digitalizarem e também para a gente torná-los mais produtivos com as nossas soluções de crédito. 8h15 e a gente volta agora ao vivo a falar com Stephanie. Ela que vai trazer aí, gente, mais informações sobre a força-tarefa para este final de semana. Stephanie, é com você. Bom dia, Patrícia. Bom dia novamente para você que está acompanhando a gente. A gente voltou aqui do posto da Polícia Rodoviária Estadual e você acompanha nesse momento o movimento aqui na GO 020. Daqui a pouco será lançado a força-tarefa para evitar aglomeração nas cidades turísticas do estado. E para falar como vai ser essa força-tarefa, como serão a expectativa para esses dias de feriados, nós vamos conversar com o Major Faria, ele que é da assessoria da Polícia Militar. Major, como será realizada a operação nessa força-tarefa para evitar aglomeração aí nas cidades turísticas do estado? Bom dia a todos. Será uma união de forças, assim como foi a última operação do feriado de 7 de setembro, onde obtivemos grande sucesso. Órgãos como Goiás Turismo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e demais prefeituras estarão unindo forças para que os protocolos sanitários sejam atendidos e observados. Qual que será um contingente de pessoas que serão mobilizadas para essa força-tarefa? Pela Polícia Militar, além daquele efetivo que já é empregado rotineiramente na cidade, teremos aproximadamente 350 policiais a mais, 150 viaturas e 8 embarcações. Estaremos utilizando as forças do Comando de Policiamento Ambiental, Comando de Policiamento Rodoviário e das unidades de área nas respectivas cidades. E qual que serão as orientações que o senhor vai dar para os turistas aí que estão pretendendo pegar a estrada amanhã?
E é o mais importante, inclusive, que é a atitude do turista. Ele tem que ter a responsabilidade e observar o protocolo sanitário que é descrito em cada município onde ele vá. Turista, só vá se realmente você possuir reserva em um hotel, ou já ter alugado alguma casa. Vá com a consciência de manter o distanciamento, de manter uma higiene pessoal utilizando o álcool gel, lavando sempre as mãos. Isso é o mais importante. Obrigada, Major, pela sua participação aqui. Então é isso, você está pensando em pegar a estrada aí amanhã, vamos tomar todos os cuidados, usar máscara, usar álcool em gel e tomar cuidado ao volante. A gente encerra aqui com imagens da GO 020, nesse momento o movimento está tranquilo. E é com você aí no estúdio, Patrícia. Obrigada, Stephanie. Agora, vale ressaltar, gente, que, além da Força Tarefa, o governo de Goiás trabalha para conscientizar a população da responsabilidade que cada um tem na luta contra o coronavírus. A Secretaria de Comunicação realiza a campanha Quanto Mais Perto, Mais Longe, e que tem como objetivo alertar para a importância do respeito aos protocolos sanitários e de distanciamento social. Bora ficar atento, gente. A vida vale muito. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí. Fique com imagens da Avenida Jamel Cecílio, agora 8 horas e 18 minutos. O trânsito está começando a ficar intenso. É isso mesmo, viu? Daqui do alto. Já já a gente volta com mais informações para você. Oito horas e 21 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. E este ano, por causa da pandemia, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia adotou algumas medidas de segurança para evitar aglomerações no dia de finados. A partir de sexta-feira, as visitações aos cemitérios da cidade devem ser feitas por agendamento. Por conta da pandemia, as celebrações religiosas nos cemitérios estão suspensas. A visitação durante o feriado de finados também mudou. Em Aparecida, a estratégia é aumentar os dias para que parentes façam suas homenagens ao longo da semana. Teve gente que aproveitou o domingo e antecipou a visita. Já vim antecipando, fazer a limpeza, ajeitar, porque aí no dia, se eu ver que estiver muito pegando, aí eu nem preciso vir, né? Já vim. Dia de finados, vocês pretendem evitar de vir? Sim, porque vai ter muita gente, né? Muita gente visitando, então por isso que a gente já veio hoje. No ano passado, 65 mil pessoas passaram pelos cemitérios de Aparecida de Goiânia no dia de finados. Este ano, para evitar aglomeração, a partir do dia 30 será preciso agendamento para a visita no site www.aparecida.gov.br ou pelo telefone 3238-7210. Os agendamentos podem ser feitos para visitas de até 30 minutos, até 3 pessoas por agendamento, e as pessoas devem utilizar máscara e higienizar as mãos com frequência. Toda a equipe de fiscalização estará atuando, trabalhando no dia de finados, também nos períodos que antecedem a esse dia, no período de celebração, para evitar aglomerações, para garantir o uso da máscara e o cumprimento de todos os protocolos. E agora a gente fala sobre o caso do entregador Elson Oliveira Santos, vítima de racismo aqui na capital. Ele prestou depoimento. Vamos conferir? O entregador de aplicativo Elson Oliveira Santos, de 39 anos, prestou depoimento na tarde desta terça-feira na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, onde registrou um boletim de ocorrência. Acompanhado do advogado, ele espera que os culpados sejam identificados e punidos. Não adianta a pessoa querer fazer e esconder. De uma maneira ou de outra vai ser identificada, vai ser encontrada. E a gente espera que seja feita justiça em relação a isso. Os prints da conversa foram divulgados no perfil oficial do estabelecimento e mostram que a cliente disse: "Esse preto não vai entrar no meu condomínio", e ainda chamou o motoboy de macaco. Em 12 anos trabalhando como entregador, Elson disse que essa é a primeira vez que isso acontece com ele. Fiquei meio chateado porque a gente tem muitos parceiros que podem passar por isso também.
A gente fica com esse pensamento de acontecer com outra pessoa e acontecer essas mesmas repercussões, porque eu que estou passando por isso agora, eu sei o que é, não é fácil, não é bom, não desejo para ninguém, que é horrível. A gerente da hamburgueria disse que custou acreditar quando leu as mensagens da cliente. Eu estava com o Elson no telefone e ele percebeu que eu estava daquele jeito, né, sem reação, parei de conversar do nada. E aí ele perguntou, Carol, o que está acontecendo, né? E aí eu peguei e falei assim, Elson, pode voltar com o pedido. E ele perguntou por quê. Já percebeu que eu estava com a voz diferente e tal. Eu peguei e falei assim, porque ela solicitou um entregador branco. Ela não quer que você entregue o pedido dela. E com esse apoio que a gente está tendo, pessoal, mensagem, ele está até melhorzinho. Claro que não tira o peso do crime que ocorreu, mas você vê que tem muitas pessoas que são contra isso, né? Então, a maioria, né? A Polícia Civil vai investigar o caso e agora conta com a colaboração da empresa de entrega por aplicativo. A atitude da mulher configura crime de racismo e pode gerar de 1 a 3 anos de prisão. Poderia ter sido um outro entregador, também negro, que pudesse ter sido atingido pelo crime, sim. Mas ali não era contra aquele entregador em específico. Não era uma relação, aparentemente, não era uma relação individual. O que se quis atingir ali é toda pessoa que tem a cor preta, a cor negra. Existe uma política de proteção de dados que precisa ser respeitada e, levando isso em consideração, a gente tem todo esse respeito, né, à divulgação dos dados e até para que não dificulte, né, o processo investigatório, deve ser feito então algumas diligências junto ao condomínio, bem como também ao aplicativo que respaldou o procedimento de entrega dos alimentos, e isso deve ser feito nos próximos dias. Representantes do Movimento Negro Unificado estiveram presentes na delegacia para prestar apoio. A gente tem que acionar as delegacias. As pessoas precisam entender que elas têm direitos e que esses direitos estão resguardados, né? E que elas podem sim fazer toda a queixa e nós vamos acompanhar. Nós disponibilizamos aqui a assessoria jurídica e vamos também fazer as nossas manifestações nas redes sociais, vamos chamar a atenção. Gente, isso é um absurdo que aconteça uma situação como essa. É lamentável. E agora vamos falar, gente, sobre o 13º, já tão esperado. Especialistas recomendam que o melhor é poupar ou pagar dívidas. O fim do ano já está próximo e com ele vem o tão desejado 13º salário. Mas o que será que os goianos estão pretendendo fazer com esse salário extra? Eu tô pensando em deixar meu 13º guardado, porque eu tô pensando em comprar algum automóvel pra mim. Pagar dívidas. Muita dívida para pagar. Comprei uma casa agora para pagar a parcela, né? E dar uma estabilizada, porque todo mundo ficou apertado, tô trabalhando tem pouco tempo. Aí pegar para dar uma estabilizada nas dívidas mesmo. Eu vou aproveitar esse dinheirinho e vou quitar todas as minhas contas. As minhas contas estão em dias, aí para mim compensa mais estar investindo agora. Sem dúvidas, a crise causada pelo novo coronavírus mudou os planos de muita gente. Quem tem direito ao 13º salário deve receber a primeira parcela do benefício até o dia 30 de novembro. E a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. De acordo com esse educador financeiro, quem tem contas para pagar, o recomendado é que se utilize desse salário para regularizar as pendências. É um bom momento de renegociar a dívida com o credor. O credor é aquela parte que sempre ele quer receber. Às vezes ele abre até mão de atualização de valor, de juro, de multa, mas ele quer receber pelo menos o capital que ele emprestou, o capital que ele investiu naquele bem que a pessoa comprou e não está conseguindo pagar. Então, se você tem o recurso na mão e você sabe negociar bem com o seu credor, é possível que você ainda faça um bom negócio pagando essa dívida, sem muitos juros, sem muitos acessórios financeiros e fica tranquilo, consegue dormir tranquilo. Outra dica é usar o dinheiro com sabedoria e, se possível, poupar. Se você não tem dívidas e não tem ainda uma reserva financeira, faça essa reserva. Procure começar, mesmo que com uma parte desse recurso, comece a depositar em algum tipo de investimento. Se você não tem dívidas e tem já a sua reserva financeira feita, e que o ideal seria o equivalente a mais ou menos 6 meses das suas despesas de casa,
Aí você já pode começar a pensar num investimento que possa te trazer rendimentos, juros mensais, esse tipo de coisa. 8h29. E o Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Uma parceria com a TV Brasil Central. Para você, um excelente dia. E eu, a partir de hoje, estou entrando de férias. Quem vai assumir é Luciana Martins. Confesso, já tô com aquela saudade, viu? Daqui um pouquinho, tô de volta. Nós vamos ficando por aqui. Fique com imagens da Avenida T4 com a T63.